paz do Senhor. Minha paz mostra. Agora foi. Vamos lá, dando continuidade, olhando para o tempo. Dando continuidade ao que os amados já falaram. No versículo 9, diz o seguinte: depois que tudo foi falado, que já sofreu e tudo mais, eu não preciso me prolongar, tá? No versículo 9 diz o seguinte: sua esposa lhe disse, depois de tudo que já passou, você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Eu analisando este versículo, eu sei que já fui falado até na aula passada, né? Que mulher aquela, né? Mas pensando direitinho, analisando como mulher, analisando que era mãe e esposa, analisando que Jó tinha tudo, era rico, então quer dizer que ela era rica, então ela perdeu tudo, ela ficou pobre, e ela perdeu 10 filhos. Eu não tenho filho ainda, mas eu acho que se meu sobrinho morrer, eu acho que ia ficar desesperada. Se você perde um filho, acho que o desespero é grande. Imagine perdendo 10 filhos. E ela sabia da conduta de Jó. Aqui não relata se ela tinha experiência profunda com Deus ou não tinha, se ela tinha intimidade com Deus profundamente igual Jó tinha, não sei. Mas ela sabia que o esposo dela tinha. Ela sabia que lá no capítulo 1, versículo 5, relata que quando os filhos de Jó se festejavam, enfim, ele fazia sempre, oferecia a Deus holocaustos, porque ele pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus. Olha o temor dele. Ele não queria que os filhos amaldiçoassem a Deus. Não queria que os filhos pecassem contra Deus. Então, ele oferecia a Deus holocaustos. E a esposa, com certeza, via tudo isso. Sim ou não? Então, a esposa estava ali constantemente vendo a fidelidade de Jó. Então, raciocinando, humanamente falando, como mulher, mãe e esposa. Eu estou conjecturando aqui. Então, meu esposo é fiel a Deus. Como é que esse Deus fez com que ele perdesse tudo? Como é que esse Deus fez com que os meus filhos morressem? E ainda está assim, desse jeito, humanamente falando, ela pensou dessa forma, creio eu. Estou conjecturando. Mas eu entendo neste versículo que foi o próprio Satanás que falou pela boca dela. Eu não vou dizer aqui que era uma praga, que mulher peste. Eu não vou dizer isso, não. Ela poderia ter, sim, a sua intimidade com Deus, né? Mas aqui você entende que o próprio Satanás falou pela boca dela. Por que eu digo isso? Porque aqui diz claramente: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Era o que Deus conversava com Satanás, era o que Satanás conversava com Deus, já foi dito. Deus falava: tá vendo que meu servo é íntegro, ele é fiel. Ah, se você tirar tudo dele, ele vai te amaldiçoar na tua cara. Aí continuou sendo fiel. Tu visse? Tirou tudo dele, eu permiti que você tirou, Satanás. Mas ele continuou sendo íntegro. Ah, toca na pele dele, quero ver quem não te amaldiçoa na tua cara. Quer dizer, Deus estava falando: tá vendo meu servo, ele é íntegro. E Satanás dizendo: ele vai te amaldiçoar. Então o próprio Satanás dizendo: você ainda, imagina, você ainda é íntegro? Amaldiçoe teu Deus e morre. Da mesma forma que Satanás usou a mulher, também usou Pedro. Pedro era de Deus, sim ou não? Na Bíblia diz em Mateus, capítulo 16, versículo 23, se você ler do 21 ao 23, Jesus estava falando que ia ser atormentado, que ia ser, no caso, sacrificado, enfim, vocês sabem a história.
Estava dizendo que ia sofrer, resumindo. Ia sofrer, que ia ser morto e tal. Aí Pedro chega ali no cantinho, falou assim: jamais, Senhor, jamais, isso nunca lhe acontecerá. Aí no versículo 23, afasta de mim, Satanás. Mas Jesus estava falando para o próprio Satanás: afasta de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Aí depois continuou: considera, agora diretamente para Pedro, né? Considera as coisas apenas, considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Eu vou repetir. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Foi isso que Jó falou, só que em outras palavras. Porque aqui no versículo 10 diz assim: Jó respondeu: você fala como uma insensata. A minha Bíblia é a Bíblia da mulher, da linguagem de hoje, tá? Outras Bíblias, você fala como uma louca. Jó estava querendo dizer: você fala com a perspectiva humana. Você não está falando com a perspectiva de Deus. Era isso que Jó estava falando. Então, se você analisar, Satanás usou a boca da mulher e também usou a boca de Pedro, não é verdade? Então, só que, quando a gente analisa o versículo 10, que você fala com a perspectiva humana e não com a perspectiva de Deus, a gente entende que Jó estava ligado com o céu, ligado com Deus, intimidade com Deus. Porque se Jó não tivesse, também iria estar na perspectiva humana. Ele só falou isso porque estava conectado literalmente com Deus. Porque senão ele ia dizer: é mesmo. Mas ele estava pensando diferente. E aqui continua: aceitamos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca mal. Continuação da fala de Jó. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Quer dizer, Jó falou tudo isso porque ele estava 100% conectado com o céu e pensando na perspectiva de Deus, tá? Ele, só faltou essa parte, falar também Jesus, né? Aparta de mim, Satanás. Só faltou essa parte, dizer, né? Então, resumindo, trazendo aplicabilidade para a nossa vida, que a gente não possa, ou melhor, a gente possa pedir a Deus para Satanás não usar a nossa boca. Não é verdade? Que a gente possa sempre estar em comunhão com Deus, né? Sendo 100% ligado com o céu e entendendo o trabalhar de Deus. Quando a gente está conectado com Deus 100% lá, juntinho, intimidade com Deus, então você está conectado e quando acontece algo, você vai entender o trabalhar de Deus, na perspectiva de Deus, e vai saber que Deus é além e faz qualquer coisa por nós. Não é verdade? E tudo tem um propósito. E com relação ao versículo 11 ao versículo 13, relata sobre os amigos de Jó. E aqui eu entendo o seguinte, que eles foram realmente amigos mesmo. Eles foram amigos. Claro que o grupo posterior vai falar sobre os julgamentos precipitados que os amigos tiveram, teve pontos negativos e tal. Mas a princípio, eles foram sim amigos de Jó. Eles saíram de onde eles estiveram, de onde eles estavam, de onde eles moravam e foram até Jó para consolá-lo, para animá-lo. Eles choraram com Jó. Eles ficaram lá 7 dias sofrendo lá junto com Jó. Eles sentiram a angústia de Jó. E a gente, para poder encerrar, a gente vê que lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15, eles cumpriram o que está aqui em Romanos 12, 15, a princípio. Romanos 12, 15 diz o seguinte: alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Eles cumpriram o que está em Romanos, e que nós possamos também cumprir o que está em Romanos 12, 15. Amém?